Você que está pensando em crescer, você sabe a pressão psicológica, a pressão de responsabilidade que te espera e você sabe o que você deve fazer e o que você não deve fazer para você conseguir lidar com isso e de fato crescer. Eu acredito que nem todo mundo está preparado para o que isso traz de consequência, de peso para sua vida. Então a ideia desse vídeo aqui é falar para você algumas coisas que eu gostaria de ter ouvido quando eu estava no seu lugar, quando eu estava prestes a romper, quando eu estava prestes a crescer de fato e subir o nível acima do nível que eu estava vivendo. Hoje eu não estou em casa, hoje eu estou aqui na loja mesmo, aqui no fundo vocês podem ver que rola a loja de iPhone, a gente tem 2 colaboradores, tem a Alice também que é minha esposa que está me ajudando, que está numa outra sala ali do lado. E cara, pra hoje eu estar aqui onde eu estou hoje, eu tive que passar por inúmeras situações em que eu nunca imaginei que eu teria forças para passar, tá? Então eu sei que muita gente às vezes tem esse sonho de crescer. Eu ainda não tô onde eu queria chegar, mas eu sinto que de onde eu saí eu já tô bem longe, tô bem distante. Então eu cresci, eu consegui romper ali aquela barreira que eu tinha de vida, né? Que é uma coisa que vem se construindo dentro da família, né? Onde, sabe aquela pessoa que eu acredito que muitos de vocês às vezes querem ser essa pessoa, aquela pessoa que, tipo, às vezes é uma das poucas pessoas que consegue de fato romper, se destacar mediante aos seus amigos, o pessoal que estudou com você, a família. Então você consegue de fato tirar esse ciclo, quebrar esse ciclo. Como eu falei, hoje eu não tô onde eu quero chegar ainda, mas eu já sinto que eu consegui e estou conseguindo fazer isso. Mas uma coisa que pouca gente sabe, né? Muita gente sonha com isso, mas uma coisa que pouca gente sabe é que isso tem um custo e isso dói pra caramba, mano. Então, qual que é a pegada? A pegada é te instruir para que você tenha peito para suportar o que vai acontecer daqui para frente se você de fato começar a correr atrás dos seus sonhos, começar a correr atrás das coisas que de fato vão mudar a sua vida, pagar o preço. E as coisas começam logo quando você tem a primeira trava, né, que é o medo, né? Então a gente já começa tendo que romper ali a barreira do medo, que é algo que eu já falei, inclusive, eu acho que num dos últimos vídeos que eu postei aqui no canal, onde você não tem escolha. Se você quiser sair, quebrar esse ciclo da sua família, dos seus amigos, de fato se destacar na sociedade, você vai precisar deixar o medo de lado e para deixar o medo de lado já começa ali. Isso dói, isso não é uma coisa tão simples e é exatamente por isso que não é todo mundo que consegue fazer, consegue quebrar, consegue romper, consegue subir para o próximo nível. E para você deixar o medo de lado, você vai precisar sair da zona de conforto. Para você crescer, você vai precisar sair da zona de conforto e isso vai te trazer o medo. E não só o medo, mas também consequências, tá? Quando você sai da zona de conforto, eu vou só te explicar uma coisa que aconteceu comigo, né? Antes de eu estar aqui nessa sala, eu trabalhava em casa, tem vídeo aqui no canal de eu indo entregar de bicicleta, comprando iPhone no shopping, entregando em shopping. E antes de eu vir pra cá, eu trabalhava em casa. E por que eu vim pra cá? Eu vim pra cá por questão de segurança. Então eu tava com muitos aparelhos em casa e esses aparelhos eu estava correndo muito risco de deixar lá, não tinha segurança nem nada, então eu precisava de um lugar seguro. E foi aí que surgiu a oportunidade de eu vir pra cá. E logo quando eu tive essa oportunidade, né, vamos dizer assim, eu tive muito medo, cara. Então eu fiquei com medo do risco, né? Porque até então eu não pagava aluguel, eu não tinha a responsabilidade de ter um espaço, eu não tinha que tá pagando condomínio, por exemplo, todo dia tal eu tenho que pagar lá o condomínio, que tem um custo alto pra gente estar aqui. E todo esse custo alto é algo que eu nunca tive na minha vida. Eu nunca paguei aluguel, eu não precisava disso, entendeu? Então eu tava ali de boa trabalhando em casa até que surgiu essa necessidade. Pra eu dar esse passo eu tive muito medo, mas deixando o medo de lado, eu consegui deixar o medo de lado e consegui dar esse passo. Até então eu tinha um sócio comigo na parte da loja, né, que ele tava mandando os aparelhos de fora pra mim. Porém, essa sociedade durou mais ou menos um mês e depois desse um mês eu estava 100% sozinho aqui com toda a responsabilidade da loja, sem estoque para vender. Já contei um pouco dessa história aqui no canal, depois você dá uma olhada. E ali de fato eu senti ainda com mais força o que era estar fora da zona de conforto. Eu estava numa situação onde eu tinha muito mais responsabilidade do que eu estava habituado, do que eu estava acostumado, eu não tinha para onde correr e eu tinha que dar um jeito de resolver. Então quando eu falo que crescer dói, que crescer assusta, eu tô querendo te dizer que para você crescer, você vai precisar passar por momentos que, pô, beleza, todo mundo sabe que não é fácil. Ah, beleza, eu quero crescer, quero, mas não é fácil. Não, beleza, eu sei que não é fácil, mas eu quero crescer. Só que você não tem essa noção de que não é fácil e do quão difícil é. E é muito difícil, entendeu? Você tem que ter um psicológico muito bom, você tem que ter uma força, fé, tem que ter esperança, tem que ter fé em Deus, realmente o negócio vai dar certo, porque senão simplesmente você se desespera, abandona o barco, vai fazer outra coisa, desiste
Porque é assustador, você tem que pensar o seguinte, se você está querendo buscar uma realidade diferente, essa realidade diferente, ela é muito maior do que a realidade que você tem hoje. E para você chegar lá, você vai se assustar com as coisas novas que vão acontecer, entendeu? Então, por exemplo, eu estou dando um exemplo bobo aqui da questão do aluguel mesmo, do espaço, que eu não tinha experiência, não tinha essa responsabilidade todo mês, ter que pagar um aluguel aqui. Então, quando eu vim para cá, eu tive esse peso. Era pesado para mim ter essa responsabilidade, é algo que consumia a minha cabeça, até porque quando você tem o seu próprio negócio, você não sabe como é que vai ser até o final do mês, você não sabe se você vai ter dinheiro para pagar, se você não sabe como se vai vender, se não vai vender, se as vendas vão suprir, vai conseguir sobreviver e pagar as contas, entendeu? Então era algo muito novo para mim e isso me assustava pra caralho, tá ligado? Eu chegava ali e falava, mano, nossa, tem que fazer, tem que correr atrás agora porque não tem como, agora realmente eu tenho uma conta, agora realmente eu tenho que fazer isso e isso vai te formando, vai te forjando para que você tenha mais força e vai desbloqueando a sua cabeça para que você consiga novos recursos para que você consiga de fato crescer, entendeu? E isso acontece em vários níveis, né? Às vezes o risco que você está correndo agora, às vezes não é nem um aluguel, mas às vezes é o fato de você pensar, pô, será que de repente faz sentido eu abandonar tudo que eu estou fazendo e focar nisso? Entendeu? Será que faz sentido? Esse é o risco e isso traz consequência. E para você crescer, você vai ter que assumir o risco, as consequências vão vir e você vai ter que ter peito para assumir essas consequências e lidar com elas, entendeu? Eu lembro quando chegou uma época da minha vida que as minhas contas, beleza, passando aí por um pouco da parte do aluguel, tipo, logo quando eu vim pra cá, né, as minhas contas começaram a aumentar porque o meu negócio começou a crescer, e aí eu falo que crescer assusta porque conforme você cresce, você gasta mais, você tem mais responsabilidade. Não pense você que você vai crescer, que você vai ganhar muito dinheiro, que você vai vencer na vida com pouca responsabilidade, porque junto com o dinheiro vem um peso de responsabilidade. Por exemplo, hoje em dia, quando eu fecho um contrato com uma marca, um contrato com uma pessoa, eu tenho um peso de responsabilidade. Por mais que os contratos sejam altos, às vezes eu tenho um peso mais alto. Quanto mais alto for o contrato, maior é o peso de responsabilidade que você tem. E você tem que estar pronto para lidar com essa responsabilidade, você tem que estar pronto para conseguir lidar com a pressão que vem junto com esse crescimento, entendeu? Então, logo quando eu vim para o escritório, eu comecei a tá, beleza, dinheiro do aluguel, faz isso, faz aquilo, começou a vender, as coisas começam a crescer, você começa a aumentar os seus custos, os seus gastos na empresa, e com isso, mano, vem o susto, porque, por exemplo, em um dia começa o mês devendo R$0, você tá trabalhando em casa, está devendo R$0, no outro mês você deve 3, no outro mês você deve 5, de repente o seu custo começa a aumentar, as coisas começam a crescer. Quando eu fui ver, eu tava lá num determinado mês que eu falei, cara, preciso fazer R$8.000 esse mês. E esses R$8.000 que eu tinha que fazer, na minha cabeça era algo muito distante. Porque, beleza, às vezes eu até conseguiria fazer isso, mas não era 8 mil, por exemplo, para sobrar para mim, era 8 mil que eu precisava fazer para pagar a conta, fora o que eu precisava fazer para sobrar dinheiro para mim. E esses números assustam, não sei você, em que nível você tá, mas na época, como eu sou uma pessoa que venho de baixo, falar para você que eu vou fazer R$8.000 assim por conta própria, era uma coisa de outro mundo, entendeu? Era uma coisa de tipo assim, de você pensar e falar, caralho, como é que eu vou fazer isso? Da onde eu vou tirar isso? Eu tenho 30 dias, beleza, mas como é que eu vou fazer isso em 30 dias? Será que não vão ter fatores que não vai depender de mim? Será que vão ter coisas que podem acontecer para dar errado? Tudo isso passava na minha cabeça e sempre, conforme você vai crescendo, você vai se assustando cada vez mais e ao mesmo tempo se acostumando com o susto, se é assim que a gente pode dizer, né? Como eu falei, um mês devia 3, depois devia 5, daqui a pouco entrava mais uma coisa que precisava na empresa, aí de repente você tem que fazer 8, de repente você tem que fazer 10, de repente você tem que fazer 15, de repente você tem que fazer R$20.000 no mês para você pagar suas contas. E aí você olha para a planilha e você fala, irmão, R$20.000 para uma pessoa que o sonho era ganhar tipo R$2.000 trabalhando por conta, você fala, mano, eu preciso fazer 20 mil para eu pagar a conta, tá ligado? E se eu não fizer, as contas vão atrasar. E aí, o que vai acontecer comigo? Entendeu? Essa foi a minha pira, essa foi a minha brisa, a minha dificuldade psicologicamente falando da pressão de crescer quando eu estava nesse processo de crescimento, entendeu? Hoje eu preciso fazer muito mais do que isso para eu conseguir pagar o meu mês, para eu pagar os custos da empresa. Mas na época, R$20.000 para mim também era uma coisa tipo de outro mundo. Falar, caralho, mano, tem que fazer R$20.000, de onde eu vou tirar R$20.000, entendeu? Então quando eu falo que crescer assusta, é porque faz parte, você vai crescer, você vai ganhar mais, mas junto com esse ganhar mais, com ganhar reconhecimento, vem o peso de você não estar habituado em conviver com aquele cenário, com aquele modelo de negócio, com aqueles custos que na sua cabeça lá atrás, de repente, um mês atrás, 2 meses atrás, 1 ano atrás, a sua vida inteira para trás, era um número que você teria que trabalhar, sei lá, 1 ano para você conseguir ganhar aquilo lá, entendeu? Então assim, é algo que assusta de fato. E para você conseguir crescer, você tem que conseguir lidar com esse susto
entender que aquilo ali faz parte e que você tá crescendo. Isso é pro seu bem, entendeu? Então eu tô trazendo aqui pra vocês algumas situações que aconteceu na minha vida e durante o meu processo de crescimento, onde eu tive que olhar pra planilha e falar, irmão, não acredito que eu tenho que fazer isso em 30 dias. Tipo, como que eu vou fazer isso em 30 dias? E eu fazia, tá ligado? Tipo, você trabalhava, você corria atrás, você fazia isso, fazia aquilo, no final do mês a conta fechava. Eu sei que você tá nesse vídeo aqui porque você é uma pessoa que você sonha em viver coisas maiores, você quer viver coisas maiores, você tem de repente interesse em montar o seu próprio negócio, em ter um negócio de sucesso. E se você tá começando agora, se você tá saindo do iniciante para o intermediário, do intermediário para avançado, você vai sentir esse susto, essa pressão a mais em cima de você em determinadas situações que você não estava habituado a resolver, não estava acostumado, problemas que você não sabia resolver, que você passa a ter que resolver. Então eu quero que você tenha isso na sua cabeça para que você não passe pelos mesmos problemas que eu. Qual que é a ideia? Quando eu estava passando por esses processos, eu estava muito assustado e assim, o meu psicológico ele estava muito esquisito, porque eu tinha muito medo o tempo todo, entendeu? Eu estava muito com uma pressão muito grande no meu corpo o tempo todo. Então se eu pudesse olhar para trás, olhar pro Oziel que estava passando por essa situação, eu diria, irmão, vai dar certo, tá ligado? Você só não se desespera, não precisa ficar tão ansioso, não precisa ficar com tanto medo, é normal essa pressão e você vai conseguir dar um jeito, mas é necessário você conseguir deixar essa pressão de lado, deixar esse medo de lado, deixar a ansiedade de lado para que você consiga canalizar a sua energia no que realmente é importante, no que realmente é necessário, entendeu? No que realmente você tem controle. Uma outra coisa que eu falaria também, mediante a tudo isso que eu tô falando pra vocês, é que não adianta você se preocupar com coisas que está fora do seu controle. Muitas vezes, por conta desse medo de não dar certo, por conta desse medo de eu não conseguir nesses 20 mil reais, tem que fazer 20 mil reais até o final do mês, e era um número astronômico para mim na época, e eu não sabia como eu ia fazer isso aí, eu ficava todo momento pensando, nossa, e se eu fizer isso, e aí eu acabava me preocupando com coisas que eu não tinha controle. E o fato de eu me preocupar com coisas que eu não tinha controle, isso me deixava cada vez mais ansioso, cada vez mais preocupado, e a ponto de eu, tipo assim, não ficar bem, tá ligado? Eu ficava mal. Várias vezes eu já me perguntei, pô, será que vale a pena realmente toda essa pressão psicológica pra crescer? Eu já me perguntei isso, por mais que, pô, beleza, muitas vezes tem a imagem do Oziel, é um cara forte que tá conseguindo fazer as coisas, eu já me perguntei, pô, será que realmente faz sentido a gente correr atrás de tudo isso? Porque psicologicamente eu estava mal, tá ligado? Eu estava me fazendo mal. E olha que louco, né? Eu acho que a dor que a gente sente é medida à dor que a gente já sentiu. A gente tem como base as dores que a gente já sentiu. Então, quando vem uma dor um pouco mais forte, parece que é o fim do mundo. Ali estava sendo praticamente o fim do mundo ali pra mim, porque eu tava numa loucura de, mano, eu preciso fazer, preocupado. E aí tinha mês que no metade do mês você não tava conseguindo desenrolar o dinheiro que você precisava desenrolar. E é aquela loucura, tá ligado? Responsabilidade, tem que lidar com isso, tem que lidar com aquilo, tem que resolver tal problema. Foi aí que eu tive mais um problema. Aí eu falo uma outra coisa pra você. Você precisa ter estômago, irmão. Pra você ter o seu próprio negócio, você vai precisar ter um estômago do caralho. Você vai precisar ter força pra conseguir aguentar, pra dormir com problema, tipo, chato, entendeu? E vai ter que colocar a cabeça no travesseiro, vai ter que dormir. Porque se você não dormir, você vai acordar pior no outro dia. E se você acordar pior no outro dia, você não vai conseguir resolver esses problemas. E vão aparecer vários outros e vão acumular os problemas. Entendeu? Então, pra você ter um negócio hoje em dia, principalmente no Brasil, você precisa ter estômago. Então, logo quando eu tava começando a me adaptar um pouco com a questão de você ter que correr atrás da grana, de você ter que conseguir fazer esse dinheiro para conseguir pagar as contas, quando eu tava me adaptando com essa loucura, com essas novas realidades que assustam quando você acaba de entrar para essa nova realidade, né? Aconteceu o que eu mais temia. E aí eu vou te falar isso aqui que pode acontecer na sua vida, eu vou te falar mais uma vez, irmão, você dá um jeito, tá? Você vai dar um jeito. A ideia desse vídeo aqui, não, eu não quero te assustar não, tá? A ideia é te passar que você precisa estar preparado para essas situações que podem acontecer durante sua trajetória, e que se você cometer os mesmos erros que eu, você vai ter muito mais trabalho para resolver essas situações, você vai sofrer muito mais por coisas que você não deveria sofrer tanto assim. Então a ideia desse vídeo aqui é não te assustar, mas já preparar a sua cabeça pra porrada que vai vir, entendeu? O que aconteceu que eu mais temi, irmão? Chegou ali, foi a primeira vez que eu tive uma sequência de meses ruins, mano. Eu tive 3 meses horríveis pra minha empresa. Não lembro qual ano que foi, eu lembro que, cara, foi 3 meses assim, horrível, que eu não tinha reserva de emergência. Então assim, foram 3 meses que eu falei, mano, nossa, já era, quebrei, tá ligado? Na minha cabeça tava, já fudeu, já era, deu ruim. E foi exatamente nesse momento que eu aprendi uma coisa
que me libertou um pouco, tá? E que me fez olhar tudo com outros olhos, tá? E aqui, inclusive, vai para você que também não está acostumado com contas, com essa realidade, né? Que de repente vai arriscar, vai abraçar uma conta aí, vai investir um dinheiro na sua empresa, vai colocar a sua empresa numa situação de risco, que é o seguinte: o mundo não acaba se você atrasar uma conta. Eu aprendi isso. Foi onde eu tive que atrasar minhas primeiras contas, tá ligado? Eu tive ali 3 meses horríveis, não tinha dinheiro para pagar tudo. E aí eu tive que administrar essas contas. Então eu atrasava umas contas, pagava outra, pedalava uma, dava um jeito de negociar outra. Foi onde eu tive ali, onde eu vivi ali, eu acho que os três meses mais tensos da minha vida. Porém foi 3 meses de libertação, vamos dizer assim, daquela preocupação toda que eu sentia. Até porque um dos motivos para eu atrasar algumas contas foi porque justamente tinha gente também que atrasava minhas contas. Então o que acontecia? Eu comecei a reparar que todo empresário, que todo empreendedor tem dívida, mano. E nem todos os empresários, nem todas as dívidas são pagas na datas que são para pagar, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho até hoje isso acontece, né? Eu tenho uma assessoria de marketing, né? Onde a gente cuida de alguns clientes e tem cliente que não paga na data, irmão. Por quê? Porque o mês foi ruim, porque teve N fatores, entendeu? Então ali eu descobri que atrasar uma conta não era o fim do mundo, entendeu? Então assim, todo aquele medo que eu tinha antigamente, tipo, por exemplo, aquela preocupação não vai dar para pagar, não vai dar para fazer aqueles 20 mil reais que eu tinha. Nossa, mas como é que eu vou fazer 20 mil reais em 30 dias, tá ligado? Essa preocupação, ela começou a ficar um pouco mais leve, porque eu vi que chegou um mês que eu não consegui fazer, chegou 3 meses que eu não consegui fazer, e nesses 3 meses eu não passei fome, eu não morri, eu não fui preso. Óbvio, né, que é chato você atrasar as contas, mas isso faz parte da vida eu aprendi que isso faz parte da vida de um empresário, entendeu? É uma coisa que ninguém fala, que ninguém abre o jogo, porque todo mundo quer mostrar só a vida perfeita, né? Mas eu tô aqui pra te ajudar, irmão. Eu quero te mostrar a realidade, coisas que eu já vivi, coisas que eu passei. E, irmão, foi uma loucura. No final consegui pagar tudo. Depois foi realmente uma sequência de 3 meses ruins. Depois começou a vir uma sequência de meses bons, onde supriu os meses ruins. Enfim, no final das contas deu tudo certo. Então qual que é a ideia desse vídeo? Como eu falei, é preparar você, irmão. Você quer crescer? Beleza, vai com tudo para crescer, tá ligado? Mas esteja preparado para tudo que vier e evita cometer os erros que eu cometi. Que quais foram esses erros que eu cometi? Que foi se preocupar demais com coisas que às vezes não era o fim do mundo. Então muita coisa, tudo que é diferente, que assusta, né? A gente se preocupa. Só que nem tudo que assusta vai te matar, entendeu? Então nem tudo que realmente tem aquele peso, ele vai, sei lá, vai acabar o mundo pra você. Então eu perdi muito tempo, muita energia minha em preocupação, em ansiedade, tá ligado? Ficava muito ansioso, tipo, de não conseguir aproveitar, tipo, por exemplo, sábado e domingo ficar com a família, e às vezes eu ficava pensando nisso, falando, nossa, beleza, é domingo e aí eu preciso ainda dar um jeito de conseguir correr atrás disso, correr atrás daquilo, porque eu preciso dar um jeito de... E não estava mais no meu controle, entendeu? Se preocupar com coisas que não estão no meu controle foi um erro que eu cometi. Então, se você quer crescer, irmão, saiba que não vai ser fácil, pelo contrário, vai ser difícil pra caralho, mas tem como fazer, entendeu? Tem como fazer e você vai conseguir fazer. Agora, a única questão é pra você ter peito pra assumir esses riscos, pra assumir essas responsabilidades que vão vir, porque, de fato, elas assustam, vai custar um pouco do seu psicológico. E eu tô aqui pra te falar, como alguém que já passou por isso, que no final vale a pena. Então, toda vez que eu me perguntava, tipo, a resposta já te respondendo aquela pergunta que eu me fazia, né? Será que vale a pena toda essa pressão psicológica e toda essa responsabilidade pra ter um próprio negócio, pra crescer na vida? Eu digo pra você que vale sim a pena. E que com o passar dos tempos você começa a se adaptar e se acostumar com a pressão. Então, a partir do momento que você começa a se acostumar com a pressão, se adaptar com essa pressão, as coisas começam a ficar mais leves e aí começa a fazer mais sentido e valer mais a pena. Você fica uma coisa realmente bem mais tranquila, entendeu? Mas, até chegar a esse ponto, você precisa se preparar o seu psicológico e ser forte, ser resiliente para que você consiga chegar nesse nível de tipo, beleza, me acostumei, agora eu posso dormir com uma conta atrasada, agora eu posso dormir com um problema para resolver, entendeu? Então, é muito de você conseguir encaixar isso aí, fechou? É isso, se inscreve no canal aí, deixa um like, meu Instagram tá aí embaixo, eu espero que isso aqui sirva pra alguém, eu tenho certeza que se você tá aqui, você não é uma pessoa normal, você quer mudar de vida e você vai conseguir, eu tô na torcida por você, saiba que aqui do outro lado você tem uma pessoa que tá torcendo, de verdade, torço pra todo mundo que tá vendo esse vídeo, todo mundo que tá vendo, que me acompanha, eu quero que vocês cresçam, tá ligado? Que um dia a gente possa se trombar em algum lugar na rua e você fala, pô Zé, mano, eu te acompanho, eu consegui mudar de vida, em algum momento você conseguiu somar na minha vida e eu fico muito feliz com isso, fechou? Então é isso, tamo junto, até a próxima, valeu, fui, tchau!